Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos aqui para mais esse vídeo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e estamos juntos para falar, é claro, do nosso amor em comum, de todo o noticiário envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para você ficar ligadinho até o final do nosso conteúdo. A gente vai falar sobre o atacante Andrés Gomes, né? Isso mesmo, gente, Andrés Gomes, colombiano. O Vasco estaria negociando com esse jogador, vou explicar para vocês. Vamos falar também sobre a Vasco SAF, né? Um balanço que foi divulgado pelo Vasco da Gama SAF nessa última quarta-feira, e também até um superávit aí no Vasco Associativo. A gente vai explicar isso aí para vocês também. E vamos falar bastante do mercado da bola. Além, é claro, como eu já falei para vocês, do Andrés Gomes. Vamos falar também sobre o Luiz Gustavo, Lucas Freitas, Carlos Penha, Eric Marcos, Thiago Mendes, Jean Davi, né, envolvendo ali também o zagueiro Alan Saldívia. Né? Então tem muita coisa que a gente vai abordar, nós vamos falar neste conteúdo. Eu vou pedir para você, vascaíno e vascaína que está ligado aqui no nosso canal, deixa o seu joinha, clica no botão aqui abaixo inscrever-se, que é de graça, ativa também as notificações. Todo dia quando a gente colocar o conteúdo aqui, o YouTube vai avisar você, ó, vídeo novo lá com o Álvaro Silva, lá no Vascaíno desde sempre. Então fica mais fácil, né? Se inscreva então, ativa o sininho, deixa o joinha para ajudar um amigo de vocês. Valeu, meus amigos, um beijo, coração de cada um de vocês, um abraço, ótima quinta-feira que está se iniciando. Bom dia, bom dia, bom dia e alegria. E vamos embora, está começando mais um Madruga Vasco. Alô, alô, meu amigo, alô, alô, minha amiga, vascaíno e vascaína, vambora, vambora, bom dia para você que vai trabalhar, para você que vai estudar, você que tá chegando do trabalho, tá chegando da casa da namorada, do namorado, você que ainda tá no rolê aleatório, quinta-feira, bora acordar, bora trabalhar, vamos que vamos, meus amigos, mais uma vez, bom dia, que Deus nos abençoe, Jesus Cristo nos guarde, nos livre de todo o mal. Nos leve para o trabalho, ou para o colégio, ou para onde for, e nos traga em segurança para a nossa família. Valeu, rapaziada? Dito tudo isso, né? Vamos aqui dar início ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. Primeira coisa, antes de falar do mercado da bola, eu quero mergulhar nesse assunto. Antes disso, vamos falar aqui rapidinho sobre a SAF do Vasco e sobre o associativo, tá? Por quê? Porque a gente tomou conhecimento de um relatório divulgado pelo Vasco da Gama SAF, que é o seguinte: já após 4 meses, dado o início do processo de recuperação judicial no Vasco da Gama SAF, tá, e também associativo, foi registrado no Vasco da Gama, no CRVG, né, foi registrado aí simplesmente um superávit. Isso mesmo, superávit de 786 mil reais. Álvaro, o que é isso? O que é superávit? Gente, superávit é lucro. É sobrando. Tipo assim, ó, estamos lucrando, tá? É isso. Foi registrado nos cofres do CRVG do Vasco da Gama Associativo um superávit aí de 786 mil reais e uma liquidez de mais de 2 milhões de reais, aí, inclusive um saldo na conta neste momento de 1.400.000. O Vasco da Gama Associativo tem com receita, patrocínio, bilheteria, plano de sócio, entre outras situações. Então fica o registro aí, o Vasco, né, anunciando aí um superávit, aí vamos colocar assim, de quase 800 mil reais após 4 meses do início da recuperação judicial. O que quer dizer isso, Álvaro? Nada, ao mesmo tempo alguma coisa. Como assim? Primeira coisa, o que quer dizer isso? Por que eu falei nada? Porque assim,
rigorosamente, não mudou a vida financeira do Vasco, o Vasco não está ainda com o nome limpo na praça, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, está no caminho para isso. Então ainda não mudou a vida do Vasco, mas com um processo longo vai mudar. A questão que está me chamando a atenção é essa história de longo prazo, né? O Vasco fica pagando dívida aí 10, 15 anos pela frente aí, né? Se conseguir quitar, beleza, mas isso aí me chama a atenção. Mas vamos lá. Rapaziada, envolvendo aí as dívidas, né? Foi divulgado nesse balanço aí. As dívidas das Vasco SAF hoje estão na casa de 566 milhões de reais. Isso mesmo. As dívidas do Vasco da Gama SAF hoje estão na casa de quase 570 milhões de reais. E isso se dá, né, em apenas 3 anos que o Vasco da Gama virou SAF. 3 anos que o Vasco virou SAF, uma dívida que já está quase igualando a dívida que o Vasco associativo tinha quando o Vasco virou SAF, na casa de 700 milhões de reais. Então a gente soma 700 milhões com mais 566, né? Então ficou aí 1.266 milhões de reais. 1 milhão foi bom, hein? 1 bilhão 266 milhões de reais é a dívida hoje do Vasco da Gama, pegando a dívida lá do associativo e também essa dívida da SAF. Então assim, por isso que eu falei, não adianta nada você ter um superávit de 786 mil reais nos cofres do associativo, mas quando você tem contrapartida, lá na documentação da SAF, uma dívida de quase 600 milhões de reais. Então, é o que eu falei para vocês no início, né? É isso aí. Ó, gente, nesse relatório também divulgado pelo Vasco, né, nos mostra que a Vasco SAF, ela teve uma queda aí dos seus ativos, tá? Porque a Vasco SAF gastou aí, perdeu no caso 30 milhões de reais nos últimos 2 meses. No caso da sua renda líquida, né? Mas isso se dá por conta de pagamentos de débitos anteriores, transações para manter o futebol hoje, salário, funcionários, fornecedores e todas as situações. Então por isso foi aí retirado nos últimos 2 meses, né, 30 milhões de reais dos cofres da Vasco SAF, tá, gente? Então, assim, isso é uma transparência divulgado aí pela gestão do Vasco da Gama, né, encabeçado pelo presidente Pedro Paulo, né, o Pedrinho, né, que mostra já o início de um trabalho, de uma suposta seriedade, vontade de colocar o Vasco novamente no caminho certo, mas mostra também que ainda falta muita coisa, né? Mas é claro, para terminar tem que começar, né? Então, às vezes o caminho é longo, mas tem que ser feito esse trajeto. Vão acompanhar de perto aí todas as atualizações que forem sendo divulgadas pelo Vasco da Gama. Claro que a gente vai trazendo para vocês. E a minha opinião, eu já falei. Eu acho que está no caminho, tem que ser feito. O que me espanta é esse tempo de perder de vista, esse prazo para pagar isso aí. Né? Como eu falei, não adianta a gente ter um superávit no associativo de quase 800 mil reais e ter uma dívida na SAF do Vasco, né, de quase 600 milhões de reais. Você juntando as duas dívidas, associativo e Vasco SAF, batendo quase na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais a dívida, né, do Vasco da Gama, seja associativo ou seja sociedade anônima do futebol. Por isso, um olho no peixe, outro olho no gato. Essa é minha opinião para saber se essa gestão vai ter capacidade, seriedade para levar esse trabalho adiante, né? Para colocar novamente o Vasco nos trilhos. Estamos aqui de olho nessa situação. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre mercado da bola. Isso mesmo, hein? Isso mesmo, mercado da bola. Antes da gente falar do Andrés Gomes, falar do zagueiro aí do Alan Saldívia, né? Vamos falar sobre jogadores do Vasco e que podem ser do Vasco, que já estavam nessa fila aí antes desses 2 jogadores que eu falei. Então vamos lá. Primeira coisa, Luiz Gustavo, né? A gente toma conhecimento de que o Al Rayyan, lá do Catar, tem interesse na contratação do nosso zagueiro Luiz Gustavo. Essa notícia já saiu, já tem uns 2 dias, 1 dia e meio praticamente. Vamos ficar ligado, viu? Vamos ficar ligado porque Luiz Gustavo pode ir lá para a Arábia. A proposta é pífia, tá? Uma proposta aí de 3 milhões de euros, pô, é barato demais. É muito, muito, muito
barato. Mas vamos ficar de olho. Vamos ver aí, né, qual será o desfecho. Se o Vasco vai emprestar, se vai manter o jogador no elenco ou se pretende negociar o atleta. É um fato também que o Vasco vai precisar fazer caixa. Então a gente não sabe, neste exato momento, se o Vasco vai fazer caixa já agora nessa janela, ou se vai já encaminhar alguns negócios, fazendo alguns empréstimos com opção de compra, coisa e tal, para dezembro. Mas o nome do Luiz Gustavo pode ser que pinte naquela lista de possíveis jogadores que venham a deixar o clube. Não por demérito, não por ele não ter qualidade. Ao contrário, por ele ter mostrado sua qualidade, pelo mérito do seu trabalho, vem despertando interesse de outros clubes, né? Isso pode acontecer do Luiz Gustavo deixar o Vasco da Gama ou por empréstimo ou numa venda definitiva. No primeiro momento, o Al Rayyan interessado no nosso zagueiro. Outra situação envolvendo zaga, Lucas Freitas. Temos a informação de que times da Europa teriam aí sondado a situação de Lucas Freitas, estariam interessados no nosso zagueiro Lucas Freitas. A gente sabe também que tem a situação do Maurício Lemos, ainda muito indefinida, porque chegou, mas não chegou no Vasco da Gama efetivamente. Se recuperou de lesão, mas ainda não conseguiu se firmar na equipe, né? É um grande ponto de interrogação a permanência de Maurício Lemos hoje no elenco, se fica ou se deixa o Vasco da Gama. Mas o Lucas Freitas fez uma boa temporada no passado no Juventude, o Vasco foi lá, coisa e tal, contratou ele estava no Palmeiras, final de contrato. O Vasco adquiriu parte dos direitos econômicos do Lucas Freitas, vale lembrar que o Lucas Freitas chegou no Vasco de graça, 0,800, e a gente tem a informação de que clubes da Europa teriam interesse no zagueiro do Vasco da Gama. Vamos ficar ligado nisso aí. Se tratando de zaga, a gente sabe que desde o ano passado o Vasco já chegou a sondar ali a situação do zagueiro Samir, tá jogando lá no futebol mexicano, né? O Samir, que passagem pela Udinese, foi revelado no Mulambo, né? No Flamengo. Não veio para o Vasco naquela ocasião por uma questão de tempo hábil, salarial e coisa e tal. Agora volta à pauta de novo. Nada em oficial, mas volta a ser ventilado novamente o nome de Samir, do zagueiro aí brasileiro que atua, né, lá no futebol mexicano. Aí a gente falou desses jogadores aí do nosso elenco. Vamos falar agora do Carlos Penha. A situação do Carlos Penha é a seguinte. Ele está jogando lá no PAOK da Grécia, um meio-campista, camisa 8, camisa 5, camisa 8, ventilado no Vasco. A situação do Carlos Penha é que é o mesmo empresário dele, né? Tem jogadores no Vasco da Gama também. Então vamos ficar ligado que pode ser que coloque jogador no Vasco. Na verdade eu até me equivoquei aqui, peço perdão, tá? Não é ele não, até confundi aqui, é outro empresário, outro jogador. A empresa que agencia o Carlos Penha, nem aqui do Brasil não é. Mas tem uma situação dele que ele não para nos clubes, ele joga pouco tempo e coisa e tal, um ano aqui, 8 meses ali, 6 meses ali, 1 ano e meio ali. Não se firma. Foi oferecido ao Vasco, está na mesa, não teria agradado. O nome do Carlos Penha não teria agradado neste primeiro momento a diretoria do Vasco da Gama. Eu confundi o Carlos Penha aqui. Peço perdão para vocês, com a situação do Jean Davi. Já vamos pegar essa deixa, daqui a pouco eu vou falar disso aí, tá? É o seguinte, Eric Marcos, eu já tinha falado isso para vocês aqui, ó, uns 15, 20 dias atrás, agora que estão, né, só para não ficar aí, né, vamos falar também de novo, eu já falei isso aqui já no canal, quem me acompanha que sabe. O que acontece é que o Ludogorets da Bulgária oficializou a contratação em definitivo do Eric Marcos, tá? Então, Eric Marcos não é mais jogador do Vasco da Gama, é oficial agora, ele é um atleta, um ativo do clube búlgaro, né? O Ludogorets. Fica aí então o registro para vocês. Meus amigos, agora se tratando do Thiago Mendes, né? Um volante, né? Jogou no São Paulo, né? Atualmente jogando lá no futebol árabe. O contrato dele terminou lá, já está sem clube, está livre no mercado aí, dando sopa. O Vasco tem tratativas bem avançadas com ele. A gente tomou conhecimento que ele tinha conversas com o São Paulo desde o ano passado, parece, mas acho que não avançou, parece que ficou por aí mesmo, né? A gente tomou conhecimento dessa situação.
E agora surge também o Santos e o Atlético Mineiro interessados na contratação do Thiago Mendes. Mas o que está pegando, né, informação de bastidor que a gente tem, que o que está pegando aí nessa questão do Thiago Mendes é a pedida salarial. Parece que os altos valores envolvendo o salário do jogador podem atrapalhar ele chegar ou no Vasco da Gama ou em outros clubes aqui do Brasil. Informação que a gente tem que seria na casa de 900 a 1 milhão de reais, de 900 mil a 1 milhão de reais mensais o salário do Thiago Mendes. Isso mesmo, tá? Eu acho um bom jogador, é um jogador de grupo, de elenco, aonde ele passa, ele cumpre seus contratos, na maior parte das vezes como titular, sabe jogar com a bola no pé, marca também, tem saída de bola, pisa na área adversária, não é aquele craque, meu Deus, mas pode ser que dê certo. O que chama atenção é a idade, 33 anos. Ninguém morto com essa idade, tá, gente? Você falasse que tá velho, não tem nada velho. Quando o jogador joga bola, joga bola. Quando não joga, não joga. Ele tem 33 anos. Isso pode ser um empecilho para que ele dê certo no Vasco? Pode, mas ao mesmo tempo pode ser uma carta na manga, um trunfo. Justamente a experiência, a cadência, a malandragem, né, toda essa situação. Mas o que está esbarrando, tanto no caso do Vasco e outros clubes que já demonstraram interesse no Thiago Mendes, neste momento, é a pedida salarial. Na casa de quase 1 milhão de reais, 1 milhão e 200, coisa e tal. Então tem muita gente pisando em ovos aí, pensando várias vezes, né, se de fato mesmo vale o investimento. Vamos acompanhar de perto isso daí, atualizando, é claro que eu vou trazer aqui para vocês aqui no nosso canal. Então falamos aí do Luiz Gustavo, Lucas Freitas, Carlos Penha, Eric Marcos e Thiago Mendes, correto, meus amigos? Agora, vamos falar... Perdão, gente, tempo muito seco, a tosse braba é terrível, vamos lá. Falar sobre o atacante Andrés Gomes. Estou falando de um jogador colombiano de 22 anos, 1,71 m de estatura, joga como ponta direita, né, lado de campo. Avaliado no Transfer Market em 4 milhões de euros, né, mais ou menos 24 milhões de reais é o valor de mercado do Andrés Gomes. Andrés Gomes, meus amigos, ele está atualmente jogando lá no futebol francês, né, com a camisa do Rennes. Tem contrato lá no Rennes até junho de 2029, tem mais 4 anos de contrato lá no Rennes. E é claro que essa contratação passa, né, pelas mãos e pelo olhar clínico ali também do Admar Lopes, que acabou de chegar aqui no Rio para trabalhar no Vasco, é o nosso novo diretor executivo de futebol. Então o Admar Lopes tem o nome, neste momento, o nome em mãos, negociando aí com o Rennes uma possível negociação, uma contratação, melhor dizendo, envolvendo Andrés Gomes. Ah, meus amigos, o Andrés Gomes, ele foi revelado na base do Milionários, lá na Colômbia, tá? Jogou base lá. E também jogou, deixa eu ver. Isso mesmo. Isso mesmo, jogou na base do Milionários. Depois jogou no futebol profissional do Milionários. Jogou lá na MLS, no Salt Lake, nos Estados Unidos. E agora está jogando no Rennes da França. E detalhe, ele está cada vez mais se valorizando, viu? Ele é um jogador que saiu do Milionários, custo bem baixo, pintou aí depois saiu por 10 milhões de euros pro Salt Lake, tá? Lá no Salt Lake ele foi bem, fez bons números, e ele foi vendido para o Rennes por 10 milhões de euros. Tá? Isso mesmo, quase de graça no Milionários. Chegou por 3 milhões e meio de euros no Salt Lake e chegou agora, ano passado, em agosto do ano passado, por 10 milhões de euros no Rennes da França. Os números dele são o seguinte. Na base do Milionários, 2 jogos, 1 gol e 1 assistência. No profissional do Milionários da Colômbia foram 57 jogos, 12 gols e 5 assistências, 17 participações em gols em 57 jogos. O que aconteceu? Do Milionários ele foi jogar lá no Salt Lake, nos Estados Unidos. No Salt Lake simplesmente foram 65 jogos, 15 gols e
15 assistências, isso mesmo, 30 participações em gols em apenas 65 jogos, número extraordinário lá na MLS. E agora no Rennes, não tá mal, mas também não tá tão bem, são 19 jogos e 3 gols anotados já com a camisa do Rennes. 22 anos, de beirada de campo, colombiano, né? Tem gente falando por aí, será que tem um novo John Arias? Né? Não sei, tomara que seja melhor, né? Tomara que seja melhor. Não sei, a informação que nós temos é a seguinte, que o Vasco está negociando a contratação do Andrés Gomes. É claro que seria no primeiro momento por empréstimo, até porque ele tem contrato com o Rennes até 2029. Foi contratado há menos de um ano pelo clube francês. Vamos ficar ligado nisso aí, o Vasco então buscando, né, se reforçar e gastando pouco, né? Porque se ele pintar aqui no Vasco por empréstimo, seria uma baita vitrine para o Rennes, para fazer vitrine para o jogador. Ele jogaria, se ele tiver qualidade, chega e dá para jogar, né? E ele jogando bola, ele valoriza, né? E pode voltar para a Europa ou para outro mercado, né? Colocando um dinheiro pesado, inclusive, nos cofres do Rennes. Se der certo. Agora, se der errado, o Vasco paga salário, ele volta pro Rennes, né? O Rennes acaba de se virar com ele lá e o Vasco fica sem jogador, né? É como se fosse, é por aí. Então, vamos acompanhar de perto. 22 anos, muito promissor, tá em ascendência, né? Se der certo, gente, a chance é do cara jogar muita bola no Vasco. Agora, se der errado, vai ser que nem a gente ficou com raiva aí do Emerson Rodrigues, a gente ficou com raiva do Ryan no ano passado, né? Vamos ficar ligados nisso aí, mas tem qualidade, sabe jogar bola, tem velocidade, finaliza, tá sempre finalizando, dá assistência também. Eu particularmente até que achei interessante. Se chegar de graça para pagar o salário, beleza, agora tem que ver margem salarial, porque é tudo em euro que ele recebe lá na França, né? Então, tudo que ele recebe lá, aqui é 6 vezes mais, né? Então isso aí também tem que ficar ligado. Meus amigos, agora se tratando de uma possível troca, isso mesmo, Jean David, né? Jean David, ele que é ídolo lá no Colo-Colo do Chile, muito querido também no Toluca, tá? Muito querido no Toluca, do México. Pode acontecer uma troca entre Jean David e o zagueiro Alan Saldívia. Por que isso? Porque o empresário do Jean David é o mesmo empresário do Alan Saldívia. Então ficou fácil. E o Colo-Colo do Chile tá precisando fazer um dinheiro, precisando fazer vitrine, né? Aquela coisa. O jogador pode ser colocado pelo empresário aqui no futebol brasileiro. O empresário tenta, inclusive, tá buscando aí alternativas aqui na América do Sul para colocar o seu atleta, o seu ativo. O zagueiro Alan Saldívia. E o Jean David, todo mundo sabe, aqui só fez raiva no Vasco, ele é bem querido lá no Colo-Colo, ele é querido no Toluca, mas no Vasco não jogou bola. Então, será que pode pintar uma troca aí, ó, 10-10 aí, um pra cá, outro pra lá, acabou, morreu o assunto? Não sei, vamos ficar ligado. Só sei que é o seguinte, o jogador Alan Saldívia tem apenas 23 anos, é uruguaio, 1,80 m de estatura, não é grandalhão para zagueiro, é uma altura, né, normal ali para quem joga de zagueiro, 1,80 m. O melhor pé é o pé direito e está avaliado no Transfer Market em 2 milhões de euros, tá, gente? Isso mesmo. Ele chegou lá no Colo-Colo. Ele chegou no Colo-Colo em dezembro de 2023, tá? Em dezembro, não, perdão, ele chegou no começo de 2023 e renovou o contrato em dezembro, tá? Isso mesmo. E ele tem contrato lá com o Colo-Colo até 2026, ou seja, até o ano que vem. Ele ainda tem contrato com o Colo-Colo, então ele pode pintar aqui no Vasco da Gama, ou por empréstimo, ou por uma eventual troca, uma composição. Vamos ficar ligado. É o seguinte, o Alan Saldívia jogou, ele foi revelado lá no Defensor do Uruguai, tá? Teve uma passagem também na base do Torque, também do Uruguai, e também na base do Colo-Colo do Chile. E ele acabou de se profissionalizar no Colo-Colo, tá, gente? Ano passado. Então é um jogador aí recém-promovido a profissional, tem 23 anos, só tem mais um ano de contrato lá com o Colo-Colo, né? O Colo-Colo tem interesse no Jean David,
O Vasco precisa também reforçar o seu elenco. Pode ser, dependendo aí, conforme for amarrar essa situação, que o Vasco consiga uma troca, uma composição envolvendo Jean Davi e Alan Saldívia. Vamos ficar ligado nisso aí, jogador de 23 anos. Olha, minha opinião, tá? Eu acho que pro Alan Saldívia pintar no Vasco, só se sair aí o Lucas Freitas, né, ou o Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo joga do lado esquerdo da zaga, né? E o Saldívia, ele tem o pé direito. Eu não sei se ele joga pelo lado esquerdo, né? Tem essa questão também. Às vezes o cara joga com o pé invertido. Mas eu acho, minha opinião, tá? O Vasco provavelmente deve reforçar a zaga, mas não é a prioridade. A prioridade hoje no Vasco da Gama é meio e ataque. Na verdade é ataque e meio. É jogador de lado de campo, um homem para ser ali ou reserva, ou jogar ao lado do Verratti e alguém para meia cancha. Pintando uma oportunidade no mercado, é claro, buscar um zagueiro também. Falando de ataque, né, já falamos da zaga, vamos ver qual vai ser a situação do Alan Saldívia. Tem a questão do Brenner, né? O Vasco tem negociação aberta, o Fernando Diniz ajudou bastante nesse trâmite todo aí, né? E o Vasco aguarda aí o desfecho dessa situação. Há quem diga que já tem até proposta na mesa para contratar o Brenner. Ele que está jogando lá na Udinese da Itália. Acho que eu até falei errado para vocês esses dias, né? Falei, eu confundi ele com outro jogador, tô ficando maluquinho. Mas o Brenner está jogando na Udinese da Itália e pode pintar no Vasco da Gama, tá? Pode pintar no Vasco da Gama. Tem a questão também envolvendo o nome do Gabriel Pirani. A informação que nós temos aqui não tem nada com o Vasco, apenas ali ventilação de mercado mesmo, nada demais. E o Vasco segue no mercado, o tempo todo é empresário oferecendo jogador, é o Vasco buscando informação, mapeando o mercado, uma série de situações. Então todo mundo buscando aí o seu lugar ao sol e o Vasco, né, claro, buscando reforçar o nosso elenco, né? Falando em elenco, os nossos jogadores seguem treinando no nosso CT Moacir Barbosa, se preparando para os confrontos que estão por vir, sejam eles amistosos, que nós temos um amistoso contra o Montevideo Wanderers, seja confronto de Copa do Brasil, até mesmo confronto contra o Independiente Del Valle. Falando já do nosso elenco, o Independiente Del Valle, o Vasco enfrenta o Del Valle pela Sul-Americana. Informação que nós temos que veio diretamente do Equador é que o Del Valle deve mandar o seu jogo em Quito, tá? Na capital do Equador, na altitude em Quito. Tá, gente? Então fica para vocês o registro. Então, assim, o Vasco trabalhando, jogadores treinando a todo vapor no CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz, e o Vasco já focado nas competições, brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil, né? O Fernando Diniz, por sua vez, acaba o treino, já volta, vai para a salinha lá para poder mapear jogadores e reunião com comissão técnica e diretoria. A diretoria com a comissão técnica mapeando e buscando reforços no mercado. Então esse é o panorama de momento do Vasco nesse momento, tá? Os jogadores treinando, a diretoria buscando reforços, buscando enxugar a folha também, emprestar algum jogador que não está sendo aproveitado, tentar vender alguém ou emprestar com uma opção de compra e ao mesmo tempo, é claro, mapeando e buscando atletas para reforçar o nosso elenco. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quinta-feira. É claro, a gente vai trazer mais informações para vocês nessa próxima madrugada, né, de quinta para sexta-feira, né, de hoje para amanhã, para deixar vocês atualizados e informados. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, valeu e tamo junto. Sabe por quê? Já sabe, né? Quando houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!